Bem-vindo a mais uma aula do nosso preparatório de CPA 10 gratuito, completo e separado por módulos aí para você estudar mais tranquilo. Nós estamos olhando aí para noções de economia e finanças, já falamos sobre alguns indicadores da sopa de letrinha que nós temos aqui nesse módulo, né? Tem mais alguns módulos aí com sopa de letrinhas, onde você precisa entender o conceito para passar na sua prova e também para sua vida atendendo clientes aí no mercado financeiro. Agora é hora de nós falarmos de Selic, taxa Selic, que comumente você vê aí nos jornais. Ela baseia aí as principais negociações de juros do país, é através basicamente aí do cálculo de Selic que o governo paga também os juros sobre a sua dívida, né? Então os títulos emitidos ali normalmente são pagos ali também com base na taxa Selic. Ela controla todo o mercado de crédito também, pois ela é um balizador para esse tipo de operação. E vamos entender aí na sua prova o que é a Selic. Selic aí que em 2020 chegou na sua mínima histórica, né? Chegando ali até os 2% ao ano, falando aqui em Brasil, e voltou a subir forte aí em 2021, 2022 continua. Esperamos aí o momento em que ela chega ao ápice e depois aí um controle maior da taxa Selic aí para reduzir o custo também para as empresas e para o consumidor final que busca crédito, né, visto que ela baseia também essas operações. Mas falando em Selic, em taxa Selic, nós podemos dividir ela aí em dois pontos. Uma delas é a famosa Selic Meta, né? Lembrou de meta, lembrou de quem? Lembrou do chefe? Não é do chefe, calma. Não. Lembrou de meta, lembra do Banco Central. Lembra que o Banco Central tem uma meta e ele precisa cumprir uma meta, a meta da inflação? Então, a Selic Meta é aquela aí que o Copom se reúne a cada 45 dias, certo? Para definir a taxa básica de juros, a Selic, certo? A Selic Meta, que ela ajuda aí no controle da inflação. Exatamente, a cada 45 dias o Copom, o Comitê de Política Monetária, se reúne e ali eles definem qual é a taxa Selic para o período, né? Na verdade, ali é uma taxa Selic medida ao ano e ela tem algumas mudanças. Pode ser mantida, pode ser reduzida a taxa ou pode ser ampliada de acordo com o cenário econômico. E a partir dali, a partir dessa taxa, a partir dessa reunião que o Copom faz aí a cada 45 dias, ele tenta controlar a inflação para cumprir aquela meta que o Banco Central tem de controle de inflação. E a partir disso, para cumprir essa meta, ele pode ampliar ou pode reduzir essa taxa básica de juros, essa Selic, e ela é utilizada, então, sempre que você ouvir aí na sua prova Selic Meta, é aquela Selic, aquela taxa que nós temos lá na negociação, olhando para o Banco Central e o cumprimento de meta da inflação. Selic Meta, Banco Central, Copom, meta de inflação. Selic Over é aquela que nós ouvimos no nosso dia a dia. É importante você entender a diferença dos dois. Selic Over é o mercado que define. Porque a Selic Over é a média da negociação dos títulos públicos federais no dia anterior, até o final do dia anterior. Então imagine que eu tenho uma taxa básica de juros de 12,75%, como nós temos atualmente. 12,75% é a taxa Selic Meta. Taxa Selic Meta é a meta, é o máximo que o Banco Central, através do Copom, definiu. Quando você ouvir em 12,75, você está ouvindo a negociação da Selic Meta, aquela que foi definida pelo Copom na última reunião. A Selic Over, normalmente ela é um pouquinho menor, normalmente 10 base points, né? Então, ela seria aí 12,65, a Selic Over. Ela pode ter alguma oscilação, mas essa é a média, certo? E é a média das negociações dos títulos públicos no dia anterior. Lembra que eu falei que quando o governo não dá conta de pagar suas contas, né, com a arrecadação, ele tem que emitir títulos de dívida, ele tem que pegar dinheiro emprestado? Então ele pega dinheiro emprestado emitindo lá o tal do Tesouro Selic, por exemplo, né? Tesouro Selic.
que é o que a gente escuta mais normalmente aí no nosso dia a dia. O Tesouro Selic é um título de dívida do governo. Título de dívida do governo, ele é lastreado pela Selic. Óbvio, se essa aqui é a meta, se esse aqui é o teto, eu vou tentar negociar sempre abaixo do teto. E a média dessa negociação, talvez eu tenha um título aí que eu negociei a 12,65, outro que eu negociei a 12,70, outro que eu negociei a 12,80, talvez, passei um pouquinho, dependendo de oferta e demanda, né? O outro cheguei a 12,60 e no fim eu tenho uma média. Essa média é a tal da Selic Over. O mais comum, como eu já disse, é ser 10 base points a menos, né? Então ela seria aí 12,65% em média a taxa Selic nesse momento, mas para sua prova, lembra que não tem só uma taxa Selic, lembra que Selic também tem a clearing da Selic, então são 3 Selic, professor, 3. Não é uma Selic só, 3. Selic a casa de custódia, a clearing, lembra que cuida dos títulos, da negociação do tesouro com os bancos, desses títulos que o governo emite, lembrou? Se não lembrou, volta lá no módulo 1, quando a gente fala de clearing house, e você vai lembrar. E além disso, nós temos taxa Selic, que se divide em dois. Taxa Selic meta, que é aquele número que o Banco Central definiu como meta, como teto para as operações, para a negociação, na reunião do Copom. A reunião do Copom, a gente fala um pouquinho mais dela em num outro episódio aqui, mas Selic Meta tem a ver com reunião do Copom, com meta do Banco Central. Selic Over, a média dos títulos negociados no dia anterior. Você precisa entender esses dois conceitos aí para sua vida. Eu trouxe alguns temas mais voltados para a vida aqui também, para você entender essa questão de média, mas entenda esses dois conceitos. Meta, over, duas formas diferentes de cair na sua prova. Normalmente ele faz algumas pegadinhas ali na Ambima, ele traz a Selic Over com a característica da Selic Meta, ou ele pede para você contextualizar uma delas a partir de um case. Então segue em frente, te espero na próxima aula para a gente continuar o nosso preparatório de CPA 10 gratuito aqui da Francesca Educação Financeira.